Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Vânia. Aqui nos encontramos para mais um estudo do Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Venha estudar conosco o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E para iniciarmos o nosso encontro de hoje, nós convidamos todos para fazermos a prece inicial. Lembrando que nós contamos hoje com a colaboração da nossa querida Norma para a realização do estudo, e o Itamar, que está na parte técnica, né? E nossas vibrações carinhosas para o querido Paulo César, para que ele se fortaleça cada vez mais. Então, com o pensamento em Deus, em Jesus, nós vamos agradecer por tudo que nós temos recebido, pelas oportunidades da vida, de trabalho no bem, de aprendizado. Agradecer a direção espiritual deste grupo de estudos, que nos ampara, nos intui, a fim de realizarmos mais um aprendizado do Evangelho de Jesus. Mestre Jesus, pedimos em favor de todo o planeta Terra, de toda a humanidade encarnada e desencarnada, de todos aqueles que estão passando por testemunhos difíceis, que todos sejam acolhidos, amparados e assistidos pelos benfeitores da vida maior. Que todos os lares, nesse instante, possam receber as vibrações de paz, as bênçãos de luz, para que todos nós nos sintamos cada vez mais fortalecidos para prosseguirmos em nossa jornada evolutiva. E assim, Jesus, em teu nome, nós iniciamos o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E para dar a sequência ao capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, nós convidamos a nossa companheira Norma, que vai fazer a leitura e comentário do item 7 deste capítulo. É com você, Norminha. Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que nós possamos abstrair todo o conhecimento necessário que o Evangelho nos traz, introjetá-lo em nós e, principalmente, colocar em prática, não é verdade? Como a nossa querida Vânia falou, nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no subtítulo Causas anteriores das aflições. E hoje vamos abordar o item 7, inicialmente, que diz assim: os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer que, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Assim, se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, as anomalias que apresentam a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia só existe em aparência, porque não se toma seu ponto de vista senão da vida presente.
Mas, se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, se verá que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que, se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Então, aqui, a espiritualidade aprofunda, né, o nosso entendimento de como a justiça divina atua para que possamos nos corrigir, nos aprimorar dos equívocos que cometemos nesta e em outras existências, porque às vezes não há tempo de regeneração na própria existência. Então, é que ele vai dizendo que nós vamos tendo uma programação reencarnatória correspondente ao que necessitamos corrigir. A maioria de nós, que estamos aqui neste mundo de provas e expiações, onde não existe a felicidade para sempre, onde a gente vê que isso é só no conto da carochinha, onde a gente se defronta com questões que, sem a reencarnação, à luz desses ensinamentos, nós acharíamos mesmo que seria injustiça. Que Deus é esse, não é? Que permite uma criança nascer com deficiência física, se ela sequer teve tempo de cometer algum pecado, né? Ou com qualquer outra dificuldade, né? Dificuldade emocional, psicológica, das pessoas receberem uma bala perdida, quando a espiritualidade nos sinaliza que não existe bala perdida, né? Que o que nos acontece é sempre aquilo que necessitamos para nos aprimorar. Então, se nós temos consciência das nossas falhas, nós vamos tentando corrigi-las. E, para isso, a gente tem que fazer o nosso autoconhecimento. Honestamente olharmos para nós e identificarmos onde precisamos melhorar, para assim nós nos corrigirmos. Acontece que, quando nós estamos lá no plano espiritual, isso tudo que nós fizemos na última existência nos é repassado para que possamos refletir e até nos predispormos, né, a vencer essas viciações cometidas. Mas quando aqui chegamos pelo véu do esquecimento, a gente pode alegar assim: mas como é que eu vou saber o que eu tenho que corrigir se com o véu de esquecimento eu não lembro de nada? Mas nós temos as intuições que nos são trazidas através da nossa consciência imortal, que tudo o que fizemos nos foi mostrado quando estivemos na erraticidade, fora do corpo material. E a nossa consciência nos sinaliza para que quando nós estamos nos desviando da linha do meio.
Então, nós é que muitas vezes, mesmo sendo avisados pela nossa consciência, não vai por esse rumo. Nós persistimos nas nossas falhas anteriores. Às vezes, as atenuamos um pouquinho, mas ainda por estar muito arraigada, né, no nosso espírito imortal, aquela imperfeição, às vezes uma encarnação não é suficiente. Então, nós vamos abrandando aquele comportamento equivocado, mas não o eliminamos de vez numa única existência. É preciso, então, sempre lembrarmos da orientação do Mestre, do vigiai e orai, para que possamos estar mais atentos ao nosso dia a dia. Santo Agostinho também nos exemplificou como vigiar isso. Quando ele nos ensina que nós podemos fazer como ele fazia enquanto esteve na matéria, que ao recolher-se para o repouso depois de um dia de atividade, ele fazia uma retrospectiva, né, de como houvera sido o seu dia, para que ele pudesse identificar onde tivera falhado, para que ele se esforçasse em não repetir aquela falha. Essa explicação mais aprofundada vocês vão encontrar na questão 919 de O Livro dos Espíritos. E esta semana, não por acaso, eu estive estudando acerca de um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 66, Como Pedes. E ali nós tivemos uma sacudida, porque o Emmanuel colocou logo no início um versículo, não é o como pede, não, é pedir, é o 65. Logo no início, um versículo de Mateus, capítulo 20, versículo 22, que fala assim: Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. E aí, ouvindo um aprofundamento desse capítulo do Caminho, Verdade e Vida, foi-nos ressaltado que até quando oramos, nós podemos fazer essa autoavaliação, porque a gente tem que analisar o que nós andamos pedindo. Porque Jesus diz: não sabeis o que pedis, quando a gente está pedindo coisas que, ao invés de nos aperfeiçoar, vai nos complicar mais. Então, por isso, nem sempre a gente é atendido nas nossas súplicas. E aí é mais um alerta, um ensinamento que a espiritualidade nos traz para a nossa autoanálise, até quando estamos orando, não é verdade? A gente vai ver que a oração de São Francisco, ela nos ensina a outra face que Jesus falou, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, nas facetas do amor, nós reencarnamos, às vezes, diversas vezes com um ex-inimigo, até podermos falar para ele: eu te amo. Então, a gente vai ver que é por isso que temos resistência, às vezes, com algum irmão de caminhada, da nossa família, ou do nosso trabalho,
das ambiências sociais que frequentamos. É uma necessidade de reajuste. É uma necessidade de trabalharmos essa lei do amor dentro de nós, que a gente resiste. A gente tem dificuldade imensa de perdoar. Mas nós vemos que na única oração que o nosso querido mestre nos deixou, tem todo um roteiro para nós não recalcitrarmos nas falhas cometidas. Porque ele vai dizendo: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nós temos essa resistência de vivenciarmos o eu te amo com aqueles que foram nossos desafetos. Então, olha quanto aprendizado a gente tem que ter, quanto a gente precisa superar viciações, outras tantas, né? Como a avareza, como o orgulho. Aí a gente abranda um pouquinho, aí nasce um pouco mais vaidoso, mas nós temos que ir nos conscientizando. O que nos aproxima do aprimoramento que nos levará à elevação espiritual. E assim, esses alertas que nos chegam através da nossa consciência, às vezes por inspiração dos nossos guias e mentores amigos, porque quando fazemos o planejamento reencarnatório, recebemos ali um anjo guardião, um guia espiritual, que nos acompanhará na caminhada. E muitas vezes eles tentam nos alertar, nos sugestionar mente a mente, para irmos pelo caminho do aperfeiçoamento. E a nossa rebeldia faz com que, mesmo tendo todos esses alertas, a gente persista a fazer coisas que a gente já sabe que não está certa. Mas eu não estou fazendo assim tão mal, mas não posso deixar passar em branco, de revidar, entendeu? Então vamos vigiar, orar sempre, na certeza que Jesus é o nosso guia e modelo, e na sua pedagogia de síntese, ele nos trouxe profundos ensinamentos. É analisando, estudando o Evangelho do nosso Mestre, que nós vamos conseguindo conquistar uma condição de um porvir melhor. Então, vamos agora passar a palavra para nossa irmãzinha Vânia, para dar prosseguimento à análise do item 8 agora. A palavra é sua, minha querida irmã. Ok, Norminha, então vamos à sequência desse item 8, que nos traz observações muito importantes, e vamos ficar atentos para relacionarmos o que Norma leu e comentou com o que vem a seguir. As tribulações da vida, os problemas, as dificuldades, as dores, podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Porém, são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar proceder melhor. Tal ocorre com aquele que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o fruto de seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que elas punem,
e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Então, olhe a importância que esses esclarecimentos têm para nós, que muitas vezes nos enganamos, querendo nos considerarmos como vítimas e querendo transferir a responsabilidade, mais conhecida como culpa, para outra pessoa, até para Deus. Então, o que Kardec coloca aí para nós? Que essas tribulações ou podem ser impostas, né, para espíritos endurecidos ou muito ignorantes, né, para que, numa próxima existência, façam uma escolha melhor, porque aí já tem o conhecimento para que isso ocorra. Porém, o que Kardec nos chama a atenção é que elas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos. Então, nós queríamos lembrar aqui que antes de nossa reencarnação lá no plano espiritual, nós recebemos a assistência do nosso mentor, daqueles espíritos que nos são afeiçoados e que nos acompanham em nossa jornada evolutiva, e também dos técnicos encarregados de elaborar esse nosso planejamento reencarnatório. E lá nós tomamos ciência, conhecimento daqueles eventos que são mais importantes para a nossa jornada, lembrando que sempre a misericórdia divina nos envolve, aliviando as nossas faltas, parcelando os resgates, né? E, ao mesmo tempo, nos dando, além da oportunidade reencarnatória, a bênção do esquecimento do passado. Então, se nós falhamos, se nós erramos, se nós realizamos mal uma tarefa, nós, numa próxima existência física, temos a oportunidade de recomeçá-la. Para quê? Para que aquilo que nós já conquistamos, aquilo que nós já alcançamos, não se perca. E Kardec coloca que essas dificuldades, essas tribulações, ao mesmo tempo são expiações e provas. Expiações são aqueles resgates que nós fazemos por conta dos erros e falhas do passado. E, ao mesmo tempo, elas são provas, são testes que nos preparam para o futuro. Testes quais sejam da paciência, da tolerância, testes para diminuir, para aplacar o nosso orgulho, a vaidade, o ciúme, o apego aos bens terrenos, não é? E assim, nós vemos em todos os instantes a manifestação da misericórdia divina atuando em nosso favor, porque Deus não nos condena por uma única falta. Somos nós que muitas vezes falhamos, voltamos, corrigimos aquela falha, mas ainda arranjamos outras. Então, por isso, sempre temos dito aqui, da necessidade de nós perseverarmos, de nós prosseguirmos no esforço para sermos melhores espíritos, para nós educarmos a nossa moral, corrigindo os maus hábitos, aqueles hábitos que ainda nos infelicitam, aqueles hábitos que nos afastam da companhia dos espíritos bons. Né? E nós vamos recordar aqui que temos infinitas oportunidades de reencarnação até que nós possamos alcançar a pureza para a qual fomos destinados.
Mas nós não podemos perder de vista que, embora o tempo no mundo espiritual seja diferente do nosso, embora o tempo de Deus esteja acima de tudo e de todos, não devemos desperdiçar as oportunidades que o Pai nos concede de trilharmos o caminho do bem, de nos modificarmos, de nos reformarmos. É difícil, porque temos que trabalhar contra o homem velho que teima em resistir dentro de nós, mas à luz da fé, da esperança, da oração e do trabalho continuado no bem, nós poderemos alcançar esse objetivo. O que não nos falte a certeza de que em nenhum momento nenhum de nós está sozinho e que todos poderemos e deveremos chegar à nossa destinação final, que é a de sermos espíritos puros. Aproveitemos as oportunidades, esforcemo-nos e até nos sacrifiquemos para que melhor e mais rapidamente possamos chegar até lá, pois depende única e exclusivamente de nós essa jornada. Não busquemos caminhos aparentemente melhores, mas cheios de armadilhas por trazerem muitas facilidades. Como bem se intitula o capítulo que estamos estudando, Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, temos aí a certeza de que esse consolo vem, e ele nos chega de várias formas, seja enquanto estamos acordados em vigília ou quando estamos dormindo. Então, na verdade, temos aí o convite para bem usarmos o nosso livre-arbítrio, dirigindo-o para a prática do bem, da caridade, do perdão, né, do autoconhecimento, que nos levará à nossa libertação espiritual. Já temos conhecimento suficiente para darmos passos mais seguros e mais amplos. Embora saibamos que o nosso processo evolutivo ocorre de forma gradual e lenta, pois ninguém pula etapas, não nos cabe permitir que o desânimo tome conta de nós. Busquemos, mais uma vez, eu digo, o recurso da oração, para que nós nos sintamos envolvidos nas doces vibrações de paz, de bom ânimo, e sigamos adiante. Agora devolvo a palavra para a Norma, que vai nos brindar com uma leitura e comentário do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, onde o Espírito André Luiz nos traz uma lição preciosa da aplicação desses itens lidos hoje. Vamos lá, Norminha? Vamos lá, Vânia. Como a Vânia falou, às vezes a gente demora, né, um pouco para superar as nossas viciações, e o Pai nos deixa gradualmente ir superando. E eu me lembrei da fala de Paulo de Tarso, né? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu ainda faço. E aí, nós vamos nos valer do livro que a Vânia falou, né? E vamos ao capítulo 50, né? Tome nota. A reencarnação é oportunidade de corrigir desvios passados. Contudo, o maior empecilho à renovação interior
É a persistência no erro que reaparece em nova roupagem a cada existência, migrando do vício mais grave no pretérito ao disfarce atenuado no presente, do orgulho à presunção, do ódio à mágoa, da intolerância à exigência, da usura ao interesse, da vaidade ao pedantismo, da revolta ao melindre, da sovinice à mesquinhez, da usurpação à esperteza, da descrença à dúvida, da inveja à competição, da mentira à hipocrisia, do egoísmo ao amor próprio. Quantas vezes, por amor próprio ferido, quantas complicações a gente arranja para o futuro. Jesus mostrou o caminho da transformação, mas a resistência ao bem entrava o crescimento espiritual. Por isso, tome nota, reforma íntima pela metade, sem esforço continuado, não resolve. Que nós tenhamos, então, firmeza de propósito na nossa reforma íntima, sendo nossos vigilantes diários, como ensinou Santo Agostinho. Só assim nós faremos valer a pena esse bálsamo da reencarnação, que por misericórdia nos é concedido pelo Pai. Muita paz. Agora nossa irmãzinha Vânia para a magnetização da água. Vamos lembrar a você que antes de iniciar o nosso estudo, você já deve ter preparado uma água colocada numa caneca, numa jarra, num vidro, numa garrafa. Importante que essa água seja filtrada, né, e que o recipiente seja limpo, de preferência de vidro ou louça, não? E vamos lembrar você que não há necessidade de tirar a tampa, não. Tá? Os espíritos responsáveis por esse processo, eles não têm na tampa a barreira material que os impeça de realizar o seu trabalho. E nós sabemos que podemos nós mesmos magnetizar a nossa água. Basta que tenhamos fé, que tenhamos a vontade firme e coloquemos a mão, ambas ou uma das mãos sobre o recipiente, para que ela receba o de que nós necessitamos. Caso contrário, nós poderemos, na oração, solicitar que os espíritos magnetizadores encarregados do processo possam colocar ali os medicamentos de que nós necessitamos. Né? Então, vamos lá orar? Jesus, médico de nossas almas, pedimos, Senhor, nesse instante, as bênçãos sobre as águas, para que sejam colocados ali os fluidos, os medicamentos de que necessitamos para o nosso equilíbrio físico, psíquico, emocional e espiritual. E para todo aquele que estiver com uma enfermidade de natureza mais demorada, mais complexa, que possam vir os medicamentos específicos na água separada para tal fim. Estando a água magnetizada, caminhamos agora para o encerramento do nosso encontro, fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a direção espiritual que nos acompanha, que nos intui, que nos orienta para a realização desse trabalho. E rogando, Senhor, as bênçãos de paz para todos os lares, para aqueles que nos acompanham, encarnados e desencarnados,
pedindo para toda a humanidade encarnada e desencarnada, para o nosso planeta Terra, para o Brasil, que Ismael e sua equipe, encarregada de velar pelos nossos destinos, possam amparar, intuir e fortalecer os nossos dirigentes, os políticos que decidem os destinos de nosso país, impedindo, Senhor, que as sombras prejudiquem o andamento de nosso progresso. E que todos possam ter um resto de semana com paz, com alegria, e que nós possamos nos rever, nos encontrar novamente no próximo estudo. Que assim seja, graças a Deus. E voltamos a palavra para a Norma, para suas considerações finais em torno do Evangelho. Grande abraço. Que banquete de luz, né, meus irmãos? Nós já sabemos, né, que quando cultuamos o Evangelho em nossa casa, nós fazemos dela um próprio templo do Cristo. Então, nós aproveitamos esses momentinhos finais para darmos algumas dicas para aqueles que estão iniciando na prática do Evangelho no lar, em suas casas. Assim, a gente hoje separou para dicas para vocês da literatura que pode ser utilizada para auxiliar no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Às vezes a pessoa que está iniciando tem criança em casa que vai participar do Evangelho, fica preocupada com o tipo de palavras que no Evangelho segundo o Espiritismo possam deixar a criança sem aquela atenção, né? Por estar assim muito acima do dia a dia, do linguajar da criança. Mas preocupados com isso, existem livros para que seja feito o Evangelho com essa literatura mais infantil. Então, Eliseu Rigonati fez o Evangelho da Meninada, que pode ajudar as famílias. Também para os jovens, quando houverem jovens participando do Evangelho, temos o Espiritismo para jovens. Agora, sendo somente adultos, nós temos uma literatura abençoada de Emmanuel, né? Que pode também nos auxiliar nessas reflexões. Uma delas eu até mencionei hoje, o Caminho, Verdade e Vida, mas também temos o Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. E ainda os livros, esse aqui, né? Psicografia de Antônio Baduy Filho, Vivendo o Evangelho, né? Pelo espírito de André Luiz, tem 2 volumes, o 1 e o 2, do mesmo autor. Então, essas foram as dicas literárias que eu separei com muito carinho para auxiliar aí vocês que estão iniciando a prática do Evangelho no lar. Para encerrarmos, vamos lembrar a vocês que nos assistem que o Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, tem outras atividades além do estudo do Evangelho que fazemos às sextas-feiras, né? Nós temos às terças-feiras um encontro de preces e radiações, que não é divulgado pela internet, é feito pelo grupo só, e que vai orar pelos nomes que recebemos, que nos foram confiados, de encarnados e desencarnados, para vibrarmos com muita fé e amor no coração, em benefício desses espíritos, né? Também temos aos sábados o nosso encontro de 17 às 18 horas, com palestrantes diversos, né? Então, nós podemos ter
Cada sábado o tema é variado. Nessa primeira hora, de 17 às 18, poderá ser Ensinamentos Védicos, com Marcelo Paturi, Cartas de Paulo, que são sempre direcionadas ou pelo Paulo César, fundador do grupo, ou pelo nosso irmão Vidal. Temas dos livros de André Luiz, com o nosso irmão Carmélio, Parábolas de Jesus, com o nosso irmão Hernandes. Se vocês forem acessar essas palestras no nosso canal de YouTube, vocês também poderão ouvir outros palestrantes que já muito conhecidos e ilustres no movimento espírita, como Jorge Larrat, Yasmin Madeira e Haroldo Dutra. Agora, se vocês quiserem colocar nomes de pessoas encarnadas ou desencarnadas para o nosso grupo de preces e radiações, também no nosso canal de YouTube, vocês vão encontrar como fazer isso. É autoexplicativo o questionário que vocês vão acessar, tá ok? Então, por hoje é só. Que Deus abençoe nossas vidas e que continuemos sempre perseverantes em vivenciar o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Muita paz em nossos corações. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.